Colossenses 2, vamos ler os versos 13 e 14. À luz dessa passagem e outros textos que nós vamos ler, em 2 Coríntios, nós vamos pensar sobre o tema O Preço da Liberdade, a gloriosa mensagem do Evangelho. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que o Senhor nos abençoe. Paulo está se dirigindo aos cristãos em Colossos, uma igreja que ele conhecia bem e que, sabendo dos problemas pelos quais aquela igreja atravessava, Paulo escreve essa carta profundamente doutrinal, é uma carta de alta densidade teológica, mas é também uma carta pastoral. E nessa passagem que nós lemos, se nós fizermos uma leitura cuidadosa, nós vamos observar que todos os versos que nós lemos, esses dois versos, contêm verbos que estão no passado. Paulo, portanto, está fazendo uma descrição da antiga condição daqueles irmãos e o que Cristo fez em favor deles, trazendo à memória daqueles irmãos a obra de Jesus Cristo, o preço da nossa liberdade. Qual é o quadro anterior à redenção? Qual é o quadro anterior a essa manifestação da graça salvadora? Paulo vai fazer uso de expressões muito fortes. E o que Paulo vai dizer sobre os colossenses é uma descrição da sua vida antes do Evangelho. Mortos em seus delitos e pecados, subjugado pela tirania de Satanás, enfermo na carne, em outras palavras, incapaz de mudar o quadro tenebroso. E agora este evangelho gracioso se manifestou e mudou o status de morte para a vida, de escravidão para a liberdade. Paulo começa a trazer à memória deles o que Cristo fez para que eles pudessem viver de modo digno do evangelho. Cada cristão, cada discípulo de Cristo, tem a alegria, o privilégio e a responsabilidade de ser uma testemunha viva a favor do Evangelho. O Evangelho não é tese, não é firula filosófica, não é ideologia. O Evangelho é o poder de Deus. E esse é o único poder, poder divino, capaz de transformar o coração de pedra em um novo coração. E é o que Paulo vai trazer aqui. Paulo vai falar sobre a notícia do Evangelho. Ele passa por esse estado anterior para trazer à memória o que agora eles são em Cristo Jesus. Eu quero mostrar a vocês uma imagem, eu tive o privilégio de fazer essa foto alguns anos atrás, e tem uma mensagem profunda nesse texto e nesse memorial, que fica em Washington, capital dos Estados Unidos da América. A cidade de Washington tem vários memoriais, e há uma alameda com inúmeros deles, a partir do memorial da Segunda Guerra, e na direita e esquerda vários memoriais, até o grande memorial Lincoln. E esse memorial, que está aí com essa imagem, com esse texto, é o memorial da Coreia, da Guerra da Coreia. Houve uma guerra na década de 50, o país ficou dividido, Coreia do Norte, Coreia do Sul, um problema que se está até hoje. Mas esse memorial, ele tem ao lado estátuas em tamanho real de soldados que deram a sua vida em favor da liberdade dos coreanos. E a Coreia do Sul tem liberdade, os países mais prósperos do mundo, ao contrário da Coreia do Norte. E esta frase, que está cunhada em um memorial em mármore, enorme, em frente ao Lago da Memória, tem uma frase emblemática aí. Numa tradução livre, está escrito aí: a liberdade não é grátis. Quando nós falamos da salvação pela graça, é de graça para nós, mas custou um alto preço. Esta mesa é um símbolo. Liberdade não é grátis. Ela custou algo. Paulo está falando que Cristo encravou a dívida que era contra nós na cruz. Havia uma dívida impagável, como nós vamos observar.
E o que Cristo fez naquela cruz foi comprar a nossa liberdade. O cristão é a única pessoa na face da terra que pode dizer, eu sou livre, porque o evangelho é liberdade. Em que sentido? Vamos ver. Pois bem, há uma passagem no Novo Testamento também, que Paulo escreve aos Coríntios, que ele vai, digamos assim, sumariar esta obra que Cristo fez e que aponta para nós o preço dessa liberdade. E com o propósito de trazer à memória essas gloriosas verdades, eu quero a sua atenção para a gente examinar essas passagens e na ponta dos pés agradecer a Deus a redenção, o preço que Cristo pagou pela nossa liberdade. O texto em 2 Coríntios vai dizer o seguinte, ora, tudo provém de Deus. A iniciativa dele, começou com ele, vem dele, que nos reconciliou consigo mesmo. Como? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aí vem o verso 21, que é uma joia da nossa fé. Aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa passagem, em harmonia com outro texto de Colossenses, vai apresentar, vai apontar, vai colocar diante de nós esse preço da liberdade, a obra de Cristo. Nós já ouvimos o Evangelho sendo cantado hoje pela manhã. Eu queria sua atenção para ouvir mais uma vez sobre o Evangelho. Nós temos que desconstruir uma ideia equivocada de que a mensagem do Evangelho é para os que não conhecem a Jesus. Sim, é para eles, mas não apenas para ele. A igreja só pode viver, subsistir, ter vida, se todo dia, o dia todo, ela beber do Evangelho. Você já sabe muito sobre o Evangelho, mas ainda é insuficiente. Você precisa todo dia do Evangelho. E essa passagem vai apontar para nós pelo menos 3 grandes gloriosas verdades. A primeira delas é que Deus não lançou em nossa conta a nossa dívida. Está aqui um sinal da misericórdia de Deus. Deus não lançou em nossa conta a nossa dívida. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, nós lemos em 2 perspectivas. 2 autores do Novo Testamento escreveram o que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Um deles, Lucas, escreve na perspectiva de um historiador, de um médico, o único gentil a escrever no Novo Testamento. Ele escreve então, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos ofensores. É a linguagem de Lucas. Mateus, que era contador, Mateus, o publicano, usa uma linguagem diferente. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque Mateus, na perspectiva de um hebreu, de um judeu, ele olha para o pecado como uma dívida. Todos nós somos devedores e Deus é credor. Porque nós não fomos apenas criados por Deus. Nós vivemos num universo que pertence a Ele. Ele é o criador e legislador do universo. E tudo que Deus faz, tudo que Deus exige é bom, correto e santo. E Deus estabeleceu leis que não podem ser transgredidas. E o fez não para saciar nossa alegria, liberdade e felicidade. O fez justamente para que desfrutássemos de vida plena. Mas nós conhecemos a história. Os nossos primeiros pais, ouvindo o pai da mentira, permitiram que fossem lançadas as sementes da dúvida, e pensaram na possibilidade de encontrar liberdade fora da lei de Deus. Numa tentativa de sair de debaixo do senhorio de Deus, encontraram escravidão para si e para toda a sua descendência. De modo que o pecado é escravidão. O pecado é uma dívida que todo ser humano tem. Observe o que Paulo vai dizer no verso 19. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se Deus fosse imputar os nossos pecados a nós, nenhum de nós aqui estaria. A raça humana sobrevive pelo fio da misericórdia divina. Lá no Éden mesmo, nossos primeiros pais deveriam ser completamente destruídos, mas foram alvos da misericórdia divina. Deus não lançou em nossa conta a nossa dívida, mas, num ato de misericórdia e de amor inexplicáveis, desde a eternidade, Deus nunca foi pego de surpresa,
Deus planejou uma obra redentiva, que nós estamos celebrando na manhã de hoje. E essa transgressão que o texto vai dizer, esse pecado aqui, precisa ser bem claro para nós. O que significa isso? A Confissão de Fé de Westminster define pecado como qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus. Em outras palavras, nós não pecamos apenas por comissão, pecamos também por omissão. Há coisas que nós não devemos fazer e fazemos. Há outras que devemos fazer e não fazemos. De modo que toda a raça humana está nessa condição. Somos todos devedores. Mas Deus, no ato de misericórdia, não imputou os pecados a nós, mas buscou-nos numa obra de reconciliação. E essa dívida, se pensarmos no pecado como uma dívida, essa figura de linguagem bancária, ela é uma dívida antiga. Esse é o primeiro ponto aí. É fundamental na teologia cristã que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Mas o homem escolheu desobedecer. E lá atrás, a Bíblia vai mostrar que o homem desobedeceu. O livro de Eclesiastes diz: eis que tão somente achei. Olhei para a humanidade e vejam o que eu achei. Que Deus fez o homem reto. Um símbolo de retidão moral, de integridade. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Nossa dívida com Deus não foi contraída ontem, é lá atrás, foi lá no Éden. Existe um elemento que é chamado de representação federal. Essa foi a tese de doutorado do Russell Shedd. O elemento da federação. Em Adão, todos nós pecamos. Ele era o nosso representante. De modo que você não é pecador porque cometeu um pecado ontem, ou porque vai cometer um pecado amanhã. Você já nasceu nessa condição, é inata a sua condição. Você já nasce como um devedor, porque nós devemos viver para a glória de Deus, e a despeito disso, não vivemos para a glória de Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, mas ninguém aqui nessa sala ama a Deus sobre todas as coisas, muito menos o próximo como a si mesmo, de modo que estamos todos nivelados por baixo. E esse pecado original, não no sentido de que foi o primeiro, mas no sentido de que é a raiz. No capítulo 5, verso 12, Paulo diz assim: porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos homens? A todos os homens. Foi Davi quem disse: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não estava falando sobre um suposto problema moral da sua mãe. Davi está falando numa condição de todo ser humano. Nascemos nessa condição. Nascemos como devedores diante de Deus. É também uma dívida enorme. Em que sentido enorme? Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, esse pecado antigo, que nasce lá nos portões do Éden, ele também é enorme, no sentido de que ele abrange toda a humanidade, ninguém escapa dele. Todos nós somos reputados, de acordo com a Escritura, como transgressores. E a história do mundo está aí, como um relato do juízo do próprio mundo. O Senhor, disse o salmista, se tu observares a iniquidade, quem poderá subsistir? É um pecado que envolve toda a raça humana. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram especialistas em provocar reflexão por meio de perguntas. É um instrumento pedagógico. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento foram dados como recurso pedagógico e de caráter temporário, para mostrar ao povo duas coisas: a vileza do nosso pecado em contraste com a santidade de um Deus amoroso. Porque o que torna o nosso pecado ainda mais vil não é o pecado em si, mas é aquele a quem nós ofendemos. Nós não pecamos contra um tirano, nós pecamos contra um Deus que nos sustenta todo dia. E aí os profetas disseram: Miqueias, com quem me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E ele era um homem obediente à lei. Ele sabia que todos aqueles sacrifícios eram ordenados, estavam prescritos na lei. Mas ele chega a um entendimento que nós devemos compreender também. Diante de quem nós somos, em contraste com quem Deus é, o que pode
que podemos nós fazer para romper esse abismo que há entre a nossa vileza e a santidade de Deus? Ele fala assim, são carneiros? Posso dar 10 mil? 10 mil azeites? Eu posso entregar meu único filho, meu primogênito, oferecer para a transgressão da minha alma? Nada que o ser humano faça poderá pagar essa dívida. E aí a gente entra no outro ponto. Essa, de fato, é uma dívida impagável. O pecado é uma dívida que nós não temos como pagar. Toda religião tem a mesma base. É o homem tentando pagar uma dívida. Não importa o nome que se dê. Se é Deus, são deuses, deusas. Ele tem na sua mente a figura de uma divindade, porque todo ser humano é religioso. Há uma inata, uma disposição para adoração. E esse ser humano agora tenta, de alguma maneira, livrar-se do juízo e buscar algum benefício. Mas ele nunca consegue, porque a dívida é impagável, não há como pagar. Eu falei no outro dia com os irmãos sobre a parábola do credor incompassivo. É interessante como Jesus usa a pedagogia, de uma pedagogia brilhante, um recurso para ensinar. E ele falou de um credor incompassivo. O homem devia 10 mil talentos. 10 mil talentos era uma quantidade, um recurso que ninguém poderia pagar. Ele está usando uma figura de linguagem. 10 mil talentos era o equivalente a 3,5 toneladas de ouro. Era o equivalente a toda a arrecadação de impostos daquela província por um ano. O salário médio era 1 denário. Eram necessários, portanto, 150 mil anos de trabalho para aquele homem pagar a dívida. E o rei bondosamente o perdoou. É uma figura de linguagem para mostrar que a dívida que você tem, você não pode pagar. No Cantor Cristão está escrito em um dos nossos hinos: obras não salvam, orações não salvam, boas ações não salvam. É Cristo quem salva. É uma dívida, portanto, impagável. O autor de Hebreus diz: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. É impossível. Repito, todo aquele sacrifício ordenado por Deus, certamente, tinha um caráter temporário e altamente pedagógico. Apontava para quem? Para Cristo. O profeta João Batista, quando viu o Senhor no deserto da Judéia, se aproximando do Jordão, ele era um profeta, não era um paurador, era um profeta. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João olhou para Jesus e viu em Jesus Cristo o Cordeiro que tinha sido preparado antes da fundação do mundo. O sangue daqueles animais todos, por todos aqueles anos sendo sacrificados, apontavam para um sacrifício perfeito que iria acontecer, já aconteceu de modo definitivo e perfeito. Razão pela qual nos reunimos na manhã de hoje para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Portanto, Deus, na sua misericórdia, não lançou em nossa conta a nossa dívida. Louvado seja o seu nome por a sua misericórdia. E mais, Deus lançou na conta de Cristo a nossa dívida. E aqui muda a coisa. Além de nos poupar num ato de misericórdia, Ele coloca a nossa dívida na conta do único ser humano justo. Porque só houve um homem justo, Jesus Cristo. Observe, Deus é justo e não pode fazer vista grossa ao pecado. Ele não inocenta o culpado. Como disse o profeta, Deus não toma o culpado por inocente. Ele tem que fazer justiça. Para que houvesse ordem, para que sua glória fosse reivindicada, era necessário fazer justiça. Se não houvesse isso, Deus não seria justo. Um juiz não pode, com a lei em mãos, inocentar um homem culpado. Ele não pode fazer isso, contrariando a lei. Se a promotoria apontar as transgressões da lei, é o dever do juiz sentenciar. Deus não poderia inocentar o culpado, mas Ele encontrou um caminho, para que nós hoje estivéssemos em paz com Ele, reconciliados. Ele colocou a nossa dívida na conta de outra pessoa. Olha o texto vai dizer no verso 21, daquele que não tinha pecado, fez sacrifício pelo pecado em nosso favor. O único ser que podia, de fato, redimir, porque era inocente, santo, perfeito, imaculado, Deus então colocou na conta de Jesus Cristo as nossas transgressões. Ele veio este mundo como nosso representante. Essa linguagem Paulo usa muito claramente na carta aos Romanos, falando de Jesus sobre o novo Adão, o segundo Adão. Se em Adão todos pecaram, em Jesus Cristo há perdão, misericórdia e graça. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Tente imaginar aquela multidão enfurecida, discípulos o abandonaram, o próprio Pai o desamparou. Naquela cruz ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo está sozinho e sobre os seus ombros os nossos pecados. A ira de Deus, a justa ira de Deus, foi derramada sobre a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que ele clama, está consumado, porque a obra foi feita de modo definitivo. Nós fomos salvos mediante a obra de Cristo. Há uma passagem no livro de Hebreus, que é um livro belíssimo, tem tanta instrução para nós. Diz assim lá em Hebreus 7:22, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. A única vez que a palavra fiador aparece no Novo Testamento é nessa passagem, a única. E o que esse documento precioso está apontando para nós? Aquilo que os teólogos chamam de aliança da Santíssima Trindade, em um tempo em que não havia tempo, na eternidade. Pai, Filho e Espírito projetaram a nossa redenção. O Pai planejou, o Filho se dispõe a vir a cumprir o propósito redentivo e o Espírito é quem aplica essas verdades aos nossos corações. Se você é cristão, se você entendeu a mensagem do Evangelho, não é porque você é mais inteligente que o seu vizinho ou do que o seu parente. É porque os seus olhos foram abertos e quem aplica esta obra redentiva que Cristo realizou e que o Pai planejou é o Espírito. Observe, portanto, que a salvação é uma obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito trabalhando. E essa passagem, quando diz que ele é fiador de uma superior aliança, é que Jesus Cristo, o Filho, o Verbo eterno, se apresenta como aquele que garante essa redenção. Ele se dispôs a vir este mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele é o fiador desta aliança. Deus é credor, nós somos devedores e Cristo é o nosso fiador. Ele é aquele que se responsabiliza pelo cumprimento da obrigação de outro. Você deveria cumprir a lei. Mas sabe o que você fez? Você rasgou a lei, você não obedeceu a lei. E o que é que você merece? O que é que eu mereço? Nós merecemos juízo. Mas num determinado momento da história, Cristo vem a este mundo. Ele faz duas coisas. Ele quita a nossa dívida. Ele cumpre a lei em nosso lugar. Isso é o Evangelho, isso é redenção. Que maravilha poder saber disso. Veja o que é que ele fez por nós naquela bendita cruz. Ele assumiu a nossa dívida, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A dívida foi assumida. Há um poema antigo de um batista, que fazia muitas poesias na década de 60, e o poema dizia, aquela cruz não era dele, era minha. Todo o restante era dele, porque dele é a terra e a sua plenitude. Mas a única coisa que não pertencia a ele era aquela cruz era sua, era minha. Mas ele assumiu a dívida em nosso lugar. Ele pagou a dívida, olha o que Pedro vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vos legaram vossos pais. E aí Pedro usa essa expressão lindíssima. Mas, todavia, porém, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E observe que todo o parágrafo de 1 Pedro, capítulo 1, o fio condutor é o chamamento dos crentes para viver uma vida superlativa, uma vida que glorifique o Redentor. E Pedro está dizendo, olha, presta atenção aí, como é que você foi salvo? Não foi com moedas, não foi com nada perecível. Ele te comprou com o precioso sangue do seu filho, sem mácula, sem defeito. Aquela cruz não era dele, era nossa. Ele assumiu a nossa morte. Ele, de fato, pagou com a própria vida. E por que ele o fez? Porque ele amou pecadores. Apocalipse 1, verso 9 e 10 diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos repetir? Aquele que nos ama ele garantiu a nossa redenção naquela cruz. Ele assumiu os nossos pecados e fez porque nos ama. Quanto nos ama Jesus, é um dos hinos que nós cantamos. E aí a gente volta àquele primeiro verso que lemos no início. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Naquela cruz, o Senhor gritou em alto e bom som: está consumado. Ele pagou a nossa dívida. Agora observe, irmãos, como a teologia desemboca em louvor. Por que a gente deve viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida íntegra, honesta? Por que nós devemos honrar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, servir a nossa comunidade? Por que nós devemos viver uma vida diferente como discípulos de Cristo? Não é para conquistar nada. Nós não obedecemos para ser abençoados. Nós já somos abençoados. Nós obedecemos para expressar gratidão, para mostrar nossa afeição ao nosso Salvador. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É o amor por Cristo que nos impele a fazer aquilo que o agrada. Quando você ama alguém, você quer satisfazê-lo, você quer alegrá-lo, você quer fazer tudo menos ofendê-lo. Quem ama o Senhor faz tudo para a glória dele. Esse é o princípio. E não faz uma tentativa de retribuir, de conquistar, de fazer por merecer. O faz como aquele indivíduo que recebeu um prêmio tão grande, tão imerecido, que não tendo como pagar, apenas quer expressar gratidão. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a ele a glória. É viver por Cristo e para Cristo. E a maior e a melhor de todas as notícias é o que Paulo vai dizer ainda no verso 21. Deus lançou em nossa conta a justiça de Cristo. E aqui é um ponto que a igreja evangélica parece ter perdido de vista. Nós falamos do perdão dos pecados, como uma dívida que tínhamos e não podíamos pagar, mas que Cristo pagou porque o Pai lançou na conta dele. Ele vai ao Calvário e tem sobre os seus ombros a sua dívida, as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Agradou ao Pai moê-lo. A morte não foi um acidente, foi planejado, era o único caminho para redimir pecadores. Agora, o que é mais lindo nesse processo é que, além de remover a dívida, ele credita em nossa conta. Você tinha uma dívida, estava no negativo. Essa é a linguagem bancária da teologia. Estava no negativo. Ele paga a dívida, como é que fica agora? Zerado. Não tem dívida, mas não tem crédito. Mas veja o que Cristo faz. Ele, cumprindo a lei, como único cumpridor da lei, ele agora tem justiça. E ele acredita essa justiça em quem confia na sua obra. Ele paga a dívida, ele lhe dá créditos. O verso vai dizer: Deus tomou o pecado, tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, ok? E o propósito, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça. Quando nós comparecermos diante de Deus, e haverá um dia, uma hora e um momento que isso vai acontecer, se nós comparecermos fiados nas coisas boas que nós fizemos, estaremos perdidos. Mas se nós comparecermos fiados na justiça de Cristo, o juiz soltará a espada e abrirá os braços, porque ele verá no pecador transgressor a justiça do seu Filho, o único que cumpriu a lei. Isso é o Evangelho. É tão somente confiar, é tão somente crer que a obra que Cristo fez é realmente suficiente. John Owen, que foi o reitor da Universidade de Oxford, um grande teólogo da igreja do século XVII, ele sintetiza numa frase dizendo o seguinte: nós mesmos não fizemos nada daquilo que nos é imputado, salvação. Nem Cristo fez nada daquilo que lhe é imputado, condenação. É o que os antigos chamavam de troca alegre. O justo é condenado, o condenado é inocentado. Por quê? Porque Cristo se apresentou como fiador desta superior aliança. É por isso que tudo na igreja tem que estar conectado à pessoa e à obra de Jesus Cristo. E a Escritura, para falar de salvação, que é uma obra grandiosa, o autor de Hebreus chama de tão grande salvação, usa linguagem comercial, linguagem bancária, linguagem sacerdotal, linguagem jurídica, forense. E Paulo, dentre os escritores do Novo Testamento, foi quem mais usou esse recurso porque tinha familiaridade com a ambiência romana. Paulo era um cidadão de Tarso, cidadão romano, conhecia direito romano. E ele vai usar essa linguagem da justificação em contraste com a condenação. O justo juiz vai julgar este mundo e só haverá dois vereditos, sem possibilidade de recurso: condenado ou justificado. Quem estiver em Adão será condenado, quem estiver em Cristo será justificado. Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Essa justificação é pela graça, gratuita graça.
Paulo vai enfatizar isso, mediante a libertação que há em Cristo Jesus. A salvação é de graça para mim, é de graça para você, mas custou um alto preço. Esse hino que nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, não pode ser cantado com frivolidade, tem que ser cantado com entendimento. Eu sei que foi pago um alto preço. Paulo chega a dizer aos Coríntios, ele pagou um preço por você, viva de acordo com o Evangelho. O preço foi alto. Ele se humilhou assumindo a forma humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz, para que você fosse reconciliado, para que você vivesse para a glória do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, razão pela qual o cristão pode dizer, agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos liberdade. O Evangelho é a verdadeira liberdade. Mesmo estando algemado, Paulo podia falar de liberdade. Há muitos que se ufanam de serem livres, mas estão debaixo do cativeiro do pecado. Foi Jesus quem disse isso. Vós sois escravos do pecado, porque vocês vivem para isso. O cristão é alguém que foi libertado dessa tirania do pecado, da tirania deste mundo, da tirania do adversário de nossas almas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça entender essas gloriosas verdades, que nós possamos amar a mensagem do Evangelho. O preço da nossa liberdade é o sangue de Cristo. Liberdade não é grátis, liberdade custou o sangue do Cordeiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa antes da gente encerrar. Partimos para celebrar a ceia. Eu vou dizer que o sangue de Cristo baixou o gravame. Essa é uma leitura interessante. Quando você compra um automóvel, por exemplo, financiado, não importa o meio que você usa, está vinculado à instituição bancária, esse veículo ele está cedido para o seu uso, mas ele está alienado. Gravame é uma linguagem que vem do latim, que significa tem ônus, tem um agravo, ele não está livre. Tanto é que quando o veículo está financiado, está lá a instituição na qual está preso. Quando o indivíduo quita o pagamento, ele tem que pagar uma baixa de gravame. Essa é a mesma linguagem que Paulo está usando. Todo ser humano está alienado, todo ser humano está sem liberdade, ele está preso ao pecado. Somente o sangue de Cristo baixa o gravame. É o sangue de Cristo que tira a ofensa, é o sangue de Cristo que libera o indivíduo para viver, e viver na luz do seu Criador, viver na luz do Deus eterno, viver uma vida plena e abundante. Esta é a mensagem do Evangelho. Por isso, nós podemos dizer, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Eu encerro lendo 2 versos. Aqueles que estão entre nós, que talvez ainda não tenham publicamente reconhecido serem devedores e suplicado por misericórdia. A palavra é uma só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É um chamado ao arrependimento, ao reconhecimento que somos de fato devedores, que precisamos confiar na obra de Cristo. E a boa promessa, aqueles que já receberam essa graça, vinde benditos do meu Pai, entrai pela posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Cristo já pagou por nossos pecados. A nossa liberdade foi paga na cruz do Calvário. Que essas verdades aqueçam o nosso coração e nos ajudem a viver para a glória do nosso Redentor. Esta mesa não pertence à Igreja Batista, muito menos ao pastor. Essa mesa é de Cristo. E ela é oferecida aos discípulos. Se você é um discípulo de Cristo, se você já confessou o Senhor como seu Salvador, já foi batizado, está em comunhão com a igreja, você é convidado a participar da ceia. Se o batismo é um rito de iniciação, a ceia é um rito de permanência. Por isso que se exige que aquele que participe da ceia já tenha passado pelo rito de iniciação. Eu só posso permanecer naquilo que eu já estou. Quando você pega o pão, quando você toma o cálice, você está dizendo, eu permaneço no Evangelho, eu continuo confiando em Cristo, como aquele que garantiu a minha liberdade na cruz do Calvário. É o que vamos fazer agora, com o coração alegre e ao mesmo tempo reverente diante de Deus. Curve a fronte, vamos todos falar com Deus, nos preparando para esse momento. Onde você estiver, agradeça a Deus pela obra de Jesus. Agradeça a Deus pelo precioso sangue do Cordeiro. Essa dívida era impagável, mas o sangue de Jesus garantiu a nossa liberdade. Senhor Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração. Pois, embora não entendamos todas as coisas,
o que entendemos é suficiente para te dizer: bendito seja o Senhor, por esta obra maravilhosa em nosso favor. Te louvamos porque na plenitude do tempo o Senhor enviou o seu Filho, que nos amou tão intensamente, que se ofereceu naquela cruz. Ele é o fiador dessa superior aliança. Te agradecemos porque Ele assumiu a nossa morte, a nossa condenação, Ele pagou a nossa dívida naquela cruz. E Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele é a nossa justiça. Queremos comparecer diante de Ti, Deus bendito e santo, não com os nossos méritos, mas com os méritos de Jesus. Nós confessamos, reconhecemos que Ele morreu a nossa morte e ressuscitou para a nossa justificação. Te bendizemos porque o Senhor está vivo, Ele reina, Ele é soberano sobre todas as coisas. E a sua promessa se cumprirá. Todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Prepara a tua igreja, Senhor, para aquele triunfal encontro. Desperta o teu povo para buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que nós todos possamos seguir em frente, permanecendo no Evangelho e dando frutos que glorifiquem o nosso Redentor. Que na manhã de hoje, ao comer do pão e beber do cálice, que haja alegria, entusiasmo, gratidão e disposição para viver de modo digno do Evangelho. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém e amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode